Bom dia, amigos do YouTube, meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Gostaria de dar um bom dia a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e ufólogos, deístas também. Gente, eu venho aqui porque mais uma vez eu sou vítima de calúnias, né? Desse pessoal fanático aí religioso. Isso parte mais dos evangélicos, né, do que dos católicos. O fato é que ontem à noite, um colega meu me ligou, lá do meu interior, né, de onde eu sou natural, preocupado, né, achando que eu estava até internado no hospital de traumas. Segundo ele, disseram a ele, e a notícia corre lá, que aconteceu um acidente comigo, né? E eu estaria entre a vida e a morte no hospital. Olha só. Pessoal, esse pessoal religioso não tem limites não. Já disseram em outras ocasiões, já espalharam que eu havia morrido, sabe? Lá também. Já me acusaram de racista, sabe? Sendo que eu tenho vários amigos negros. Já me levantaram calúnia também, dizendo que eu sou homossexual. Nada contra os homossexuais, mas eu sou hétero. Quer dizer, esse pessoal não tem limite. Para defamar, para tirar a credibilidade, né? Já que não pode contestar a pessoa lá no livro Bíblia deles, né? Aí ficam irados, eu até entendo, né? Porque foram criados nessa doutrinação. Só que eles jogam baixo, né? Eles engraçado que isso tem até na Bíblia deles mesmo, né? Eles, talvez por não ler, não saibam, né? Que lá na Bíblia deles, né? Fantasiosa, né? Tá escrito lá que o diabo é que é o acusador, né? E eles vivem me acusando de tantos absurdos, né? Para simplesmente tirar a credibilidade do que falo. Ontem, mais uma vez, aconteceu isso. Então eu vou me dirigir diretamente para vocês, religiosos. Olha, não tenho nada contra pessoas, tá? E nem contra... Cada um segue aquilo que quiser seguir. O que nós contestamos é a ilusão, a fantasia que é as religiões, não é nem só a sua não, tá? É aquilo que dissemos, nós falamos mais do cristianismo porque vivemos em um país cristão. Então, logicamente, vamos falar mais da Bíblia, né? Mas para você que não sabe, a sua Bíblia, o Abraão deu origem que veio, os hebreus vinham de religiões politeístas que tinham vários deuses, tá? E o Abraão criou o Deus dele, né? O Javé, o Iavé. E descendente dessa religião, né? Os judeus, depois com Constantino, os cristãos, e depois com Maomé, o Islã. E ainda tem outra religião que também é do Deus hebraico, que chama-se Rastafari, né? Para quem não sabe. O que eu quero esclarecer para vocês aqui, cristãos, é o seguinte. Você não consegue entender, eu queria que você entendesse, botasse na sua cabeça, olha, esse Deus bíblico que você segue, como diz lá na sua Bíblia lá, que ele criou tudo, ele criou o universo, criou tudo, formou a luz, criou as trevas, né? Como diz em Isaías, até o mal ele criou, ele pratica o mal. Isaías 7, ele criou também o mal, criou as plantas, criou tudo, criou Adão, né? Do barro, daí colocou uma árvore lá, tirou da costela dele, fez a mulher, né? É uma coisa meio também contraditória, porque o Deus, para criar o homem, ele apenas criou do barro. Mas para ele próprio nascer, ele precisou se transformar num pombo e transar com uma mulher, né? Ele não pôde criar ele próprio mesmo não, né? De novo, né? Ele nasceu da própria filha, então.
Enfim, eu queria que você entendesse o seguinte, cristão. Olha, porque na sua cabeça, eu acho que você imagina que o livro Bíblia é o único da face da Terra e que ele é o princípio de tudo. É aí é que está o erro. Esse livro tem dono. Quem criou foi o povo chamado hebreu, judeus. Quem criou esse livro, né? Os hebreus que deixaram de herança para o suposto Moisés, né? Que aí criou o judaísmo cristão, quando invadiram a Judéia, né? Pessoal, é o seguinte, esse livro, ele é só mais um de mais de 56 mil livros sagrados que existem hoje na face da Terra, de mais de 330 mil deuses. O livro Bíblia, ele só tem, basicamente, entre 5 e 6 mil anos. Sendo que antes dele, você vê o que é a incoerência. Esse livro pertence a um povo, né? E quem o compilou foi a Igreja Católica. Para você que não sabe, existem mais de 100 evangelhos apócrifos. Apócrifos significa que nos concílios de Nicéia, de Trento, de Constantinopla, de Vaticanópolis e vários outros concílios, Jerusalém, eles eliminaram esses livros para tornar o personagem Jesus Cristo o próprio Deus. Tá? Mas antes dele existiam, antes do seu Deus existir, para você que não sabe, ele diz que ele criou naquele livro dele, mas só naquele livro dele, porque se você for para o Egito, já existiam culturas mais antigas que já tinham seus deuses. Se você for para a Suméria, já existiam culturas mais antigas que tinham seus deuses e seus livros. Para a Babilônia, se você for para... É tanto que o Deus bíblico vive guerreando com outros povos, que supostamente teria sido ele próprio que criou, ele não criou tudo. Como ele fica do lado de um povo contra outro? Simplesmente porque esse outro povo adorava outro Deus. Se ele sabe que ele é o Deus único, por que ele tem ciúme desses outros deuses? A pergunta fica aí. O que você tem que entender é isso, cristão. Aqui não é nada pessoal contra a pessoa cristã. Você pode seguir o que você quiser. Nós só estamos esclarecendo aqui o que de fato é o livro Bíblia. Sabe? Existem diversas outras culturas antes do livro Bíblia. E o livro Bíblia, na realidade, é uma compilação de vários outros deuses, como o próprio Jesus Cristo. Ele é plágio do Horus do Egito, é a mesma história, sabe? Nasce de uma virgem, ressuscitou, seguidores, aquela coisa toda. Horus, Mitra na Pérsia, Dionísio na Grécia. Então os gregos tinham seus deuses. E os hebreus criaram o dele, que é o que você diz que é único. Sendo que ele é não o único, mas o último a ser criado. Ou o penúltimo, né? Porque o último, na realidade, é Alá, né? Alá, que o Maomé criou, né? Que é o próprio Javé. Na realidade, ele é o último mesmo. Né? Porque Javé, Yavé, Alá, e também o Jesus Cristo que diz que ele é Pai e Filho e Espírito Santo, Espírito Pombo, né? A mesma pessoa, né? Então, é tudo uma coisa só. Ele é podemos dizer assim, o Deus mais recente da humanidade. Assim como todos os outros deuses, a grande maioria dos outros deuses, todos não, a grande maioria, porque na Índia hoje ainda existem diversos deuses, eles adoram lá diversos deuses, né? Mas muitos deles já morreram, sabe? E o que mata um Deus? O tempo. O tempo, a evolução, transforma esse Deus em esquecimento. E o seu Deus, com toda certeza, vai morrer também. Não hoje, não na minha geração, não daqui a centenas de gerações, mas um dia ele vai morrer. E aí surgirão outras pessoas com outras ideias de outros deuses. Tomara que não, tomara que a humanidade evolua para se livrar de uma vez do mal que é a religião. Porque a maioria das guerras do mundo, não existe uma sequer guerra no mundo provocada por ateísmo. Sabe? Muito pelo contrário. Existem guerras, sim, provocadas por religiões, guerra entre, por exemplo, Islã e cristão, que vem supostamente do mesmo pai, Abraão. Ou seja, irmãos. Além disso,
existem, por exemplo, um medo terrível. Eu não sou comunista, eu sou ateu, mas não sou comunista, tá? Quero esclarecer isso. Mas existe um medo terrível do mundo cristão, dos comunistas. Você tira por aí a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um medo terrível do comunismo. Existem até relações com a história aqui do Brasil, sabe? Algumas coisas aí ocultas na história aí, do Brasil. Mas isso é outro assunto. Mas a Guerra do Vietnã, por exemplo. A Guerra do Vietnã, claramente, os Estados Unidos entrou na guerra, né? Porque surgiu uma insurgência dos Vietcongs, né? Dentro do lado sul norte-coreano, do sul-coreano, aliás, e para dividir Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte, comunista. E aí os Estados Unidos entram nessa guerra, fornece armas, passa décadas em uma guerra que não resolveu, não ganhou, porque quando matava 10 Vietcong, morria apenas um americano, porém foram décadas de guerra e não ganhou a guerra. Eles tomavam um monte e assim que saíam, os Vietcongs voltavam e os norte-vietnamitas voltavam. Eram Vietcongs e norte-vietnamitas comunistas contra o lado sul do Vietnã, apoiado pelos Estados Unidos. E o medo dos Estados Unidos é tão grande dos comunistas, você pode ver, sabe? Tudo que for comunismo, os americanos estão contra. Mas enfim, isso é outro detalhe. Agora, esse pessoal religioso, cara, joga sujo demais, cara. Já me levantaram tanto falso, já fizeram tanta ruindade, tiraram emprego, tiraram tanta coisa. Agora, dizer que o camarada morreu, que sofreu um acidente, que é racista, chamar de gay, sabe? Espalhar que o cara é gay, tal. Dizer coisas absurdas. Isso é tudo jogada baixa, sabe? Para desmerecer a pessoa, para tirar a credibilidade do que ela fala. E isso é típico da religião. Eu vou citar aqui um desenho, American Dad, que eu gosto muito, sabe? American Dad, do autor, principal autor, Seth MacFarlane. Ele também fez a família da Pesada. Para quem conhece, quem tem TV a cabo aí, deve assistir, né? Tem um episódio da quarta temporada, você veja aí, eu vou até colocar no título do vídeo. American Dad, quarta temporada, episódio 3. Como age o povo religioso? Esse desenho, pessoal, para quem conhece, já sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, Stan é um agente da CIA americano. Eu vou resumir aqui. Você assiste o desenho lá e o episódio. Vê se você acha aí na internet. E ele resgatou um alienígena da Área 51. Esse alienígena mora com ele, o Roger. Alienígena muito engraçado, sabe? Eu adoro aquele alienígena, é muito inteligente, inteligentíssimo. Resultado, nesse episódio em especial, o Stan, ele descobre que não tem amigos. Nem os próprios colegas de trabalho são amigos dele. E aí ele na igreja, ele pede a Deus que dê um amigo a ele. Nessa igreja tinha morrido um rapaz e o padre, né, por sinal um padre muito sem vergonha, sabe, vive dando em cima da mulher. Padre não, né, um pastor, né, ele chama lá reverendo. Aí ele leilou um pedalinho. Esse pedalinho o Stan comprou. Pedalinho é aquele negócio de dentro d'água. E o que acontece? O Stan comprou esse pedalinho e, por coincidência, ia passando um rapaz na hora, ele estava dentro da igreja rezando, do templo, né? Pedindo a Deus um amigo. Aí o rapaz abre a porta da igreja para perguntar de quem é aquele pedalinho. O Senhor, né? Rapaz lá. E aí eles entram no entendimento que os dois gostam da mesma coisa, eu estou resumindo. E em tudo eles combinavam. Os amigos perfeitos. Mas veja bem, certo ponto o Stan descobre que ele é ateu. O rapaz é ateu. E aí o que acontece? O Stan começa a querer forçá-lo
acreditar em Deus, julgando que o certo seria ele acreditar em Deus. E aí tenta de todas as formas convencer o cara. Quando vê que não consegue, aí ele parte para destruir a vida do rapaz. Para quê? Para que quando o rapaz se vê na miséria, fosse correr a única opção, Deus. Assista um episódio que é muito bom, pessoal. Vocês vão gostar, sabe? O Stan explode a casa do cara, sabe? Destrói o comércio do cara, bota veneno na comida lá, destrói o comércio do cara. Achando pouco, o cara disse, eu ainda tenho minha família. Sabe o que ele faz? Ele tem uma máquina na CIA lá que ele controla a mente das pessoas. Aí ele controla a mente da mulher do cara para tornar a mulher do cara lésbica, e aí o cara perde tudo. A mulher foge com outro, leva um menino e tudo. Resultado. E ele apelando tudo isso para que o cara fosse ser cristão, à força, né? Só que o cara não quer ser de jeito nenhum. E aí depois que perdeu tudo, o cara vai e se suicida, né? Aí ele se arrepende da merda que fez, né? Da besteira que fez. Pede ao Deus dele, né? Imaginário, para o cara voltar, só que o cara não morreu. O cara ressuscitou não, o cara não tinha morrido, né? Da queda, pulou de um prédio. Aí o que acontece? O rapaz volta com a ideia de satanismo. Não, agora eu acredito que existe Deus. Aí o Stan fica todo alegre, ele diz, por que você acredita? Ele diz, porque eu conheci o diabo. Não suicidou-se, né? Conheceu o diabo, ficou amigo do diabo. Aí ele diz, mas agora eu vou ser satanista. E por incrível que pareça, olha só como funciona a cabeça da religião. Destrói a vida da pessoa, tira o emprego, destrói a casa, tira o trabalho do cara, tira a família do cara. Tudo isso para forçá-la a seguir a sua ilusão religiosa. Isso é o que conta o episódio. E no final das contas, ele aceita o cara satanista como amigo, mas não aceitou como era ateu. Isso por quê, meus amigos? Você vai entender a moral da história. Esses caras aqui que fizeram esse desenho são muito inteligentes. O desenho é muito bom. Uma Família da Pesada e American Dad, eu adoro, cara. Os caras, o Seth MacFarlane, acho que é isso o nome. Seth MacFarlane. MacFarlane. Ele é muito inteligente. Ele é o principal autor desses dois desenhos, sabe? E aí, mais uma vez, lembrando aquilo que o Malafaia falou, né? Quando tudo fica difícil, o pessoal corre para Deus, né? É disso que a religião quer. É isso que ela faz. Ela destrói primeiro a sua credibilidade, tira seus... É assim que age o sistema religioso. Eu queria deixar isso aqui registrado. Mais uma vez, outra calúnia, disseram que eu estava internado, né? Tinha sofrido um acidente. Eu estou muito bem e vou seguir sempre em frente, sabe? Mesmo com as armações que eles fazem, né? Com calúnias e tudo mais. Um forte abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.